Controle a mente. Vença o medo. Práticas estoicas para mulheres. O medo é um invasor silencioso que se aproveita das brechas da mente. Ele nunca chega com barulho, não anuncia sua presença de forma clara. Surge como um sussurro discreto, quase imperceptível, que pouco a pouco se transforma em voz dominante. Ele se instala nas pequenas hesitações, nos pensamentos repetidos que você acredita serem apenas cautela, mas que na verdade já são correntes invisíveis. No início, parece proteção. Faz você acreditar que está apenas evitando riscos, que está sendo prudente, que está cuidando de si mesma. Mas o que parece zelo rapidamente se transforma em prisão. O medo, disfarçado de cuidado, começa a limitar os passos, reduzir os horizontes, roubar as oportunidades que poderiam ter sido suas. O problema não é sentir medo. O medo é parte da vida humana. Ele nasceu para nos proteger, para nos alertar diante do perigo. Sem ele, não teríamos sobrevivido como espécie. O problema está em permitir que esse instinto natural se transforme em guia absoluto, em senhor da sua vida. Quando isso acontece, não é você quem escolhe o caminho, mas o medo. Ele decide se você deve falar ou se calar, se deve ousar ou recuar, se deve acreditar em si mesma ou desistir antes mesmo de tentar. Cada vez que você obedece, ele cresce. Cada vez que você cede, ele se fortalece. Até que um dia você percebe que já não vive para realizar seus sonhos, mas apenas para satisfazer as exigências de um tirano invisível. O estoicismo oferece outra forma de enxergar esse invasor. Em vez de fugir ou lutar contra ele, ensina a reconhecê-lo como o que ele realmente é. Um pensamento, uma construção da mente, e não uma sentença definitiva. Marco Aurélio escreveu que a alma assume a cor dos pensamentos que cultiva constantemente. Isso significa que se você alimenta a mente com medo, sua vida inteira será pintada com as cores da insegurança e da paralisia. Mas se você aprender a redirecionar os pensamentos, se escolher conscientemente nutrir a mente com coragem, clareza e serenidade, o medo perde o domínio. Ele continua existindo, mas já não pode governar. É assim que a mulher estoica se coloca diante da sombra. Ela não finge que o medo não existe, mas também não se ajoelha diante dele. Ela o encara com lucidez. Reconhece sua presença e, ao mesmo tempo, se recusa a ser definida por ele. Essa mulher entende que cada pensamento de insegurança pode ser questionado. Cada narrativa de fraqueza pode ser reinterpretada. Ela sabe que controlar a mente não significa endurecer e jamais sentir medo, mas aprender a usá-lo como sinal e não como sentença. O medo deixa de ser muralha e se transforma em campo de treinamento. O que parecia intransponível passa a ser convite à prática. Cada vez que você questiona um pensamento paralisante, cada vez que dá um passo apesar da ansiedade, cada vez que se recusa a acreditar nas vozes internas que repetem que você não é capaz, você se fortalece. Essas pequenas escolhas, acumuladas dia após dia, vão moldando sua mente como o exercício molda um músculo. A cada tentativa, você prova para si mesma que não é refém das sombras. A cada passo, você se afasta do domínio invisível que por tanto tempo acreditou ser inevitável. E se você olhar para trás, perceberá que já venceu muitos medos sem sequer notar. Já falou quando acreditava que não teria coragem. Já enfrentou situações que pareciam insuportáveis. Já sobreviveu a dores que imaginava que iriam te destruir. Esses momentos não foram acidentes. Foram provas de que dentro de você já existe uma força maior do que o medo. O que falta não é coragem, mas consciência dessa força. O estoicismo nos dá essa consciência. Ele ensina que não importa quantos pensamentos de medo surjam, você não precisa se tornar escrava deles. O que importa não é a intensidade da sombra, mas a clareza da sua escolha. Quando você começa a olhar o medo como ele é, um invasor silencioso e não um mestre absoluto, algo muda dentro de você. Você passa a perceber que não precisa eliminá-lo para viver em liberdade. Precisa apenas controlá-lo, dar a ele o lugar que realmente ocupa, o de um sinal, não o de um destino. E esse simples deslocamento é suficiente para devolver as rédeas da sua vida às suas próprias mãos.
O medo pode até estar presente, mas é você quem decide se ele será corrente ou impulso. O medo raramente se apresenta de forma clara. Ele não bate a porta, nem anuncia sua chegada. Prefere se infiltrar na rotina em gestos discretos, em pensamentos que parecem inofensivos, em escolhas tão pequenas que você quase não percebe. Ele está naquele instante em que você hesita antes de falar o que pensa, no silêncio que decide manter quando queria se posicionar, na desculpa que inventa para adiar algo que sabe que precisa fazer. Cada uma dessas pequenas concessões parece irrelevante, mas juntas constroem um padrão. O medo se disfarça de prudência, de cautela, de responsabilidade, e assim conquista território sem resistência. Aos poucos, essa presença invisível cria uma neblina em sua vida. Essa neblina não altera a realidade, mas muda a forma como você a enxerga. O que antes era um caminho aberto agora parece incerto. O que antes parecia oportunidade agora soa como risco. O medo não destrói a estrada, apenas cobre seus olhos, e isso já basta para que você caminhe mais devagar, para que duvide de cada passo, para que abandone trajetos que poderiam ter levado você a lugares maiores. Na vida de uma mulher, essa neblina é ainda mais densa. Ela não nasce apenas de dentro, mas também do olhar externo. A sociedade impõe expectativas, molda papéis, dita padrões que se infiltram na mente de forma quase imperceptível. É o medo de não corresponder às exigências familiares, de não ser aceita em determinados espaços, de falhar como profissional ou como mãe. São temores que não gritam, mas que corroem silenciosamente a confiança. O mundo pode até não enxergar, mas dentro de você esse peso é real. Ele molda suas escolhas, limita seus sonhos, sufoca possibilidades que poderiam florescer. O estoicismo nos convida a olhar para esse processo com clareza. Ele lembra que o medo, na maioria das vezes, não é um reflexo fiel da realidade, mas apenas uma interpretação. E interpretações podem ser questionadas. A mente cria cenários, mas isso não os torna verdadeiros. Quantos dos medos que você já sentiu realmente se concretizaram? Quantas vezes você passou noites sem dormir por causa de fantasmas que nunca apareceram? A verdade é que o medo se alimenta de atenção. Quanto mais você o alimenta com foco e repetição, mais ele cresce. Mas quando você começa a retirar o olhar, ele se enfraquece. Identificar o medo como invasor é o primeiro passo para enfraquecê-lo. Imagine um ladrão que age no escuro. Enquanto não é visto, ele se movimenta com liberdade. Mas no momento em que a luz é acesa, seus movimentos ficam limitados. Assim também é com o medo. Quando você traz à consciência a forma como ele se manifesta, ele já não pode mais se esconder. A neblina começa a se dissipar porque você percebe que existe um caminho por trás dela, mesmo que ainda não o veja com nitidez. Controlar a mente não significa eliminar o medo, mas aprender a colocar cada pensamento em seu devido lugar. Você pode sentir a ansiedade se aproximando, pode ouvir as vozes internas sussurrando que não é capaz, mas agora sabe que esses sussurros são apenas sons, não verdades. Eles podem estar presentes, mas você tem o poder de decidir se vai lhes dar importância ou não. Essa decisão é o que separa a mente prisioneira da mente livre. E quanto mais você pratica esse olhar, mais claro se torna que o medo nunca foi tão grande quanto parecia. Ele era apenas a soma de suposições, de interpretações distorcidas, de lembranças mal curadas. Quando a mente passa a enxergar o medo como sombra, e não como destino, o espaço interno se abre. É nesse espaço que nasce a liberdade estoica. Não a ausência de medo, mas a certeza de que ele não é dono da sua vida. Você não precisa esperar que a neblina desapareça para começar a caminhar. Precisa apenas confiar que, ao dar o primeiro passo, o caminho se revelará. O medo continuará tentando se infiltrar, mas cada vez que você o reconhece e segue em frente, ele perde a força. O poder já não está mais nele, mas em você. O medo quase sempre é tratado como um inimigo a ser destruído, mas o estoicismo propõe um olhar mais lúcido. O medo é apenas um alarme. Ele não é a sentença final, não é o juiz da sua vida, não é a verdade que você precisa obedecer. Ele é apenas o sinal de que algo importa,
de que você está diante de um desafio que mexe com suas certezas. O erro está em tomar esse alarme como destino, em confundir o aviso com a condenação. Quando isso acontece, a mente passa a acreditar que o medo é real em sua totalidade, e não apenas um reflexo. É aí que a paralisia se instala. Os filósofos estoicos não recomendavam ignorar o medo, nem fingir que ele não existe. Para eles, o caminho era a compreensão. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que, se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. O mesmo raciocínio vale para o medo. Se não é real, não aceite como guia. Muitas vezes, o medo se apresenta como narrativa bem construída, com detalhes tão vivos que parecem palpáveis. Mas basta um olhar racional para perceber que a maioria desses cenários nunca se concretiza. O medo é um contador de histórias que exagera, dramatiza e mente. A mente treinada, no entanto, aprende a distinguir entre o que é fato e o que é apenas invenção. A diferença entre viver guiada pelo medo e viver guiada pela razão é radical. Quem se deixa dominar pelo medo enxerga monstros em cada esquina, tropeça em sombras e transforma cada desafio em catástrofe antecipada. Já quem escolhe a clareza da razão vê o mesmo caminho com outros olhos. Não existem monstros, apenas obstáculos. Alguns são pequenos, outros parecem maiores, mas todos podem ser enfrentados. Essa distinção muda tudo, porque liberta a mente da prisão da ilusão. No universo feminino, esse olhar é ainda mais urgente. Quantas vezes você deixou de agir porque acreditou que a mente sabia mais do que o coração? Quantas oportunidades foram abandonadas porque os cenários de fracasso pintados pelo medo pareciam tão convincentes que desistir parecia mais seguro? Quantas vezes o medo se disfarçou de prudência, quando na verdade era apenas insegurança travestida de lógica? Ao perceber essa dinâmica, você descobre que muitas decisões que pareciam racionais foram, na verdade, cedências ao invasor. O estoicismo oferece um antídoto simples, mas poderoso: reposicionar o medo. Ele não é inimigo, mas também não é mestre. Ele é mensageiro. Ao tratá-lo assim, você o reduz à sua real proporção. Ele deixa de ser muralha e se transforma em aviso. Não cabe a ele decidir sua vida, cabe a você interpretar sua mensagem. O medo sinaliza que há risco, que há importância, que há algo em jogo. Mas é você quem escolhe a resposta. Controlar a mente é exatamente esse ato de reposicionamento. Não se trata de eliminar sensações, mas de dar a cada uma o lugar correto. O medo pode continuar existindo, mas já não ocupa o trono. Ele se torna sombra, não caminho. Ele se torna alerta, não destino. E quando essa clareza se instala, você passa a caminhar com mais firmeza. O medo pode gritar, mas sua voz já não tem autoridade. Essa transformação não acontece de uma vez, mas a cada escolha. Cada vez que você se lembra de que o medo é alarme e não sentença, dá um passo fora da prisão. É o medo de não ser suficiente, de não atender às expectativas de todos, de falhar no papel de filha, mãe, companheira, profissional. É o medo que se insinua quando você olha no espelho e questiona se está à altura. Quando segura as palavras para não ser julgada, quando se cala porque teme não ser aceita. Essas formas de medo não gritam, não assustam com estrondo. Elas corroem de forma lenta e constante, como água que desgasta a pedra até abrir fissuras invisíveis. É uma luta travada em segredo, um cansaço que não encontra testemunhas, uma batalha em que o inimigo parece morar dentro da própria pele. O estoicismo, quando vivido na experiência feminina, não é apenas filosofia, é sobrevivência. É resistência íntima diante de cobranças externas. É olhar para dentro e dizer: posso sentir medo, mas não preciso me tornar ele. O estoicismo oferece à mulher a clareza de que não precisa ser definida por essas correntes invisíveis. Cada vez que distingue fato de invenção, você retira poder da sombra. E pouco a pouco, a vida deixa de ser uma narrativa de ameaças e passa a ser uma jornada de possibilidades. O medo continuará presente,
mas apenas como mensageiro e nunca mais como dono da sua história. Na vida de uma mulher, o medo não se limita a perigos visíveis. Ele veste disfarces sutis, caminha por dentro como sombra que ninguém vê, mas que pesa em silêncio. A mulher aprende cedo a lidar com esse peso. Desde pequena, é treinada a sorrir mesmo quando sente vontade de chorar, a ser forte mesmo quando está cansada, a se mostrar inteira mesmo quando está em pedaços. O medo se esconde por trás de sorrisos forçados, de respostas rápidas, de noites insones em que a mente insiste em repetir os mesmos cenários de fracasso e rejeição. Por fora parece controle, por dentro é prisão. E o mais cruel é que muitas vezes ninguém percebe. Ele ensina que, embora não seja possível controlar o julgamento dos outros, é possível controlar o valor que damos a essas vozes. E quando a mente aprende a separar, o medo perde espaço. Essa consciência é libertadora porque revela que suportar em silêncio já é, por si só, prova de força. O simples fato de carregar esse peso e ainda assim continuar vivendo, cuidando, sonhando, já é vitória. Mas o caminho estoico convida a dar um passo além, não apenas resistir, mas transformar. Não apenas suportar, mas direcionar. A mente que se vê como vítima do medo permanece acorrentada. A mente que decide reinterpretar o medo descobre novas formas de liberdade. É nesse ponto que nasce a grandeza, quando a mulher reconhece o medo como parte de sua jornada, mas não como essência de sua identidade. Ela abre espaço para a coragem florescer. O medo pode continuar presente, mas já não dita a forma como ela vive. Ele deixa de ser o centro e se torna apenas mais uma voz entre tantas. Essa escolha silenciosa, repetida diariamente, molda uma vida diferente. Uma vida que já não é comandada por sombras, mas pela luz da clareza. O medo feminino é real, mas também é prova da grandeza feminina. Ele mostra o quanto você se importa, o quanto sonha, o quanto deseja viver intensamente. O estoicismo ensina a usar essa energia como impulso em vez de prisão. Ele convida a transformar a dor em sabedoria, a insegurança em consciência, o silêncio em força. Não se trata de negar o peso, mas de escolher não ser esmagada por ele. No fim, o que define a mulher estoica não é a ausência de medo, mas a forma como ela o reposiciona. O medo pode até estar presente, mas não ocupa mais o trono. Ele é sombra, não destino. Ele é sinal, não sentença. E quando essa verdade se instala, o peso invisível que por tanto tempo limitou sua vida começa a se dissolver. Você percebe que já não é prisioneira. Você é protagonista. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade começa quando aprendemos a separar o que está sob nosso controle daquilo que não está. Essa prática, conhecida como a separação estoica, é uma das ferramentas mais poderosas contra o medo. O medo cresce justamente porque a mente se confunde. Ela tenta controlar o incontrolável, luta contra forças que nunca estarão em suas mãos e, ao mesmo tempo, negligencia o poder que realmente possui. Esse desequilíbrio é o combustível da ansiedade e da insegurança. É o que transforma preocupações em correntes. É o que faz com que o medo se torne maior do que deveria ser. Quando você se preocupa excessivamente com a opinião dos outros, entrega sua paz a algo que não pode moldar. Quando gasta horas imaginando resultados futuros, tenta controlar o incerto e se esgota em cenários que talvez nunca aconteçam. A mente corre solta, cria 1000 possibilidades, todas pintadas com as cores da ameaça. E, enquanto isso, você se esquece do que está realmente em suas mãos, sua resposta, sua atitude, sua interpretação dos fatos. O medo se fortalece naquilo que não pode ser tocado. Mas quando você volta os olhos para o que está ao seu alcance, o terreno dele começa a desmoronar. Imagine uma mulher prestes a tomar uma decisão importante em sua carreira. A mente começa a disparar. E se eu não for aceita? E se não acharem que sou boa o suficiente? E se tudo der errado? Esses pensamentos não são fatos, são apenas suposições. Nenhum deles está sob controle. O que está ao alcance dela é a preparação, a disciplina,
a coragem de se apresentar como é. Ao assumir esse foco, o medo perde espaço, porque já não pode se alimentar de fantasmas. O único alimento do medo é a energia que gastamos tentando controlar aquilo que jamais nos pertenceu. Na vida feminina, essa prática é ainda mais transformadora. Quantas mulheres carregam culpas que não são suas? Culpam-se por não conseguirem agradar a todos, por não atenderem às expectativas externas, por não se desdobrarem além do que é humanamente possível. O estoicismo ensina que não há sabedoria em se ferir tentando sustentar o incontrolável. Libertar-se dessas correntes é reconhecer: isso não está em minhas mãos. Essa frase não é fraqueza, é poder. É a coragem de soltar o que nunca foi seu e direcionar a energia para aquilo que realmente pode transformar. Essa clareza cria espaço. O medo, que parecia tão grande, revela-se menor quando olhado com lucidez. Ele não desaparece, mas se torna administrável. E cada vez que você escolhe agir sobre o que pode controlar, retira dele o alimento que o mantinha vivo. Cada escolha consciente é um golpe certeiro contra a ilusão. Aos poucos, o medo deixa de ser dono do espaço e passa a ser apenas um visitante que já não tem permissão para ficar. Controlar a mente não é eliminar pensamentos de medo, mas reposicioná-los. É decidir que sua energia não será desperdiçada com aquilo que não pode mudar. É aprender a soltar o peso inútil e usar sua força onde ela realmente faz diferença. Essa prática diária não apenas enfraquece o medo, mas fortalece você. Porque a cada vez que escolhe se concentrar no que está em suas mãos, você se lembra de que não é vítima da vida, mas agente dela. A separação estoica é mais do que um exercício filosófico. É uma arte de viver. Uma disciplina que, repetida dia após dia, transforma a ansiedade em serenidade, desespero em clareza, impotência em liberdade. E quando essa clareza se torna parte de você, o medo já não encontra espaço para reinar. Ele pode até existir, mas já não decide os rumos da sua vida. O maior campo de batalha do medo não está no mundo externo, mas na voz que ecoa dentro da mente. Essa voz é persistente, sutil e, ao mesmo tempo, implacável. Ela se apresenta como se fosse a sua própria verdade, repetindo frases que enfraquecem. Você não vai conseguir. Você não é capaz. Você não é suficiente. Essas palavras, quando não questionadas, criam raízes profundas. Elas se tornam parte do discurso interno, moldando sua percepção de si mesma e limitando seus movimentos. O mais cruel é que, muitas vezes, essa voz não nasceu em você, mas foi herdada de críticas, rejeições e expectativas que o mundo projetou. Ainda assim, com o tempo, você passa a acreditar que ela é sua. Domar a voz interior é um dos exercícios mais transformadores do estoicismo. A filosofia não ensina a calar a mente, mas a discipliná-la. O objetivo não é silenciar pensamentos, e sim escolher quais deles merecem espaço. Marco Aurélio escrevia em suas meditações como quem conversava consigo mesmo, lembrando-se de que os julgamentos da mente são transitórios. Ele entendia que, se deixasse cada pensamento dominar suas ações, seria escravo da própria instabilidade. Por isso, usava a escrita como treino. Questionava ideias, redirecionava emoções, repetia a si mesmo que não precisava se deixar arrastar pelo que não controlava. Essa prática continua viva e necessária. Quando um pensamento de medo surgir, em vez de aceitá-lo como lei, você pode se perguntar: isso é fato ou apenas suposição? Muitas vezes, o medo não nasce da realidade, mas de narrativas criadas pela imaginação. São histórias internas, cheias de detalhes convincentes, mas que nunca se concretizam. Questionar esses pensamentos é acender uma luz na escuridão. É revelar que eles não são monstros invencíveis, mas apenas sombras projetadas. Para as mulheres, essa batalha interna é ainda mais desafiadora. Desde cedo, vozes externas criticam, apontam, exigem. Com o tempo, essas vozes deixam de ser externas e passam a viver dentro de nós. O que um dia foi julgamento de fora se transforma em eco interno que repete: você não está pronta. Você não merece. Você não vai ser aceita. Domar a voz interior é também resgatar sua identidade. É separar o que realmente nasceu de você
daquilo que o mundo plantou em silêncio. É afirmar: essas palavras podem estar na minha mente, mas não representam quem eu sou. Controlar a mente é aprender a responder de forma consciente. Quando o medo se levantar, você pode tratá-lo como visitante. Ele pode estar presente, mas não precisa ocupar a casa inteira. Essa escolha é feita em pequenos gestos: respirar fundo antes de reagir, escrever o que pensa para enxergar a irracionalidade escondida, substituir uma frase cruel por outra que fortalece. No começo, parece artificial. Mas com a prática, essa disciplina cria novos caminhos dentro da mente. O que antes era tirania passa a ser apenas ruído distante. Esse processo é lento, mas profundo. A cada vez que você confronta um pensamento de medo e escolhe não se identificar com ele, retira uma pedra do muro que antes te aprisionava. Com o tempo, percebe que a voz interior não desapareceu, mas perdeu autoridade. Ela continua tentando falar, mas já não comanda. E nesse espaço de liberdade, sua essência começa a se revelar. Uma essência que não é feita de inseguranças repetidas, mas de coragem cultivada. Domar a voz interior não é negar o medo, mas lembrar-se de que ele não é dono da sua narrativa. Ele pode estar presente, mas você é quem escreve a história. E quando a mente aprende essa lição, o medo já não assusta como antes. Ele se torna apenas mais uma voz, em meio a tantas, incapaz de abafar a verdade silenciosa da sua força. O medo costuma parecer um gigante intransponível, mas a verdade é que ele se enfraquece diante de pequenas vitórias. Não é necessário enfrentá-lo em batalhas grandiosas para começar a recuperar o controle da mente. A verdadeira transformação acontece no cotidiano, nos gestos discretos que, à primeira vista, parecem insignificantes, mas que aos poucos constroem uma fortaleza interior. Essas microvitórias diárias são sementes de coragem que, cultivadas com constância, florescem em liberdade. Pense no instante em que você responde com calma a uma crítica injusta, quando antes teria se calado em silêncio ou explodido em desespero. Pense no momento em que ousa expressar sua opinião em uma sala onde sempre se sentiu invisível. Pense na decisão de dar um passo, mesmo pequeno, em direção a algo novo, apesar de ouvir a voz do medo dizendo que não vai dar certo. Cada uma dessas ações é uma vitória silenciosa contra as correntes que tentam te limitar. O estoicismo sempre enfatizou a prática diária. Para Marco Aurélio, a virtude não se demonstrava em grandes discursos, mas em escolhas pequenas e consistentes. Ele escrevia para si mesmo lembrando que deveria acordar pronto para encontrar pessoas difíceis, aceitar perdas inevitáveis, suportar dores físicas. Não havia promessa de vida fácil, mas havia a disciplina de encarar cada dia como campo de treinamento da alma. A coragem estoica não nasce no extraordinário, mas no ordinário. É no cotidiano que se molda o caráter. Para as mulheres, esse exercício ganha um significado ainda mais profundo. Cada microvitória desafia séculos de expectativas impostas. Cada passo dado, apesar do medo, é uma declaração silenciosa de independência. Quando você ousa dizer não onde sempre disse sim, quando se permite descansar sem se sentir culpada, quando se escolhe acima da pressão externa, você está conquistando o território interno que o medo não poderá mais dominar. Essas vitórias não aparecem nos holofotes, mas são revoluções íntimas que mudam o rumo da sua história. E o mais belo é que essas conquistas, ainda que pequenas, se acumulam. Elas se somam como tijolos invisíveis que constroem uma base sólida. Um dia, você olha para trás e percebe que aquilo que antes parecia impossível agora se tornou parte natural da sua vida. O medo ainda pode aparecer, mas você já tem provas concretas de que é capaz de enfrentá-lo. Essas provas não são teorias, são experiências vividas. E nada é mais poderoso do que a confiança que nasce da própria prática. Não subestime o valor de um gesto. A mente, quando treinada, aprende a associar cada microvitória a uma nova narrativa. Em vez de repetir que você não é capaz, ela passa a reconhecer que já enfrentou situações semelhantes e sobreviveu. O medo se alimenta do esquecimento, mas a coragem se fortalece da lembrança. Por isso, cada ato de enfrentamento, por menor que seja, é uma marca que fica registrada. Controlar a mente não é esperar pelo momento em que o medo desaparece por completo, mas agir mesmo quando ele ainda está presente.
A coragem não é ausência de medo, é a decisão de não ser dominada por ele. E essa decisão, quando tomada nos detalhes do dia a dia, transforma sua vida em um testemunho de resistência silenciosa. As microvitórias diárias não são apenas passos isolados. Elas são símbolos de uma nova postura diante da existência. Mostram que você não está mais disposta a viver como refém das sombras. Mostram que o medo pode até tentar, mas não terá mais a palavra final. No fim, são essas vitórias discretas que, juntas, constroem a liberdade verdadeira. O silêncio é muitas vezes confundido com ausência. Em um mundo que valoriza o barulho, a pressa e a exposição constante, ficar em silêncio é visto como fragilidade, como se calar fosse sinônimo de submissão ou de falta de voz. Mas existe um silêncio que não é vazio, é presença. Não é fraqueza, é força. É o silêncio que nasce de uma mente que aprendeu a se disciplinar, de uma alma que já não precisa reagir a tudo, de um coração que encontrou refúgio dentro de si. Esse silêncio não oprime, liberta. Ele não reprime, fortalece. O estoicismo nos ensina que a calma não significa ausência de movimento, mas presença de clareza. O silêncio interior não é passividade, é domínio. Quando a mente escolhe se aquietar, cria espaço para que as emoções não se transformem em tempestades. Marco Aurélio escrevia a si mesmo que era preciso encontrar paz dentro, independentemente das circunstâncias externas. Para ele, esse silêncio era mais do que uma prática. Era uma forma de existir no mundo sem ser engolido por ele. Para a mulher, cultivar esse silêncio é ainda mais revolucionário. Desde cedo, aprende-se a estar disponível, a responder, a justificar, a sorrir, a se explicar. O mundo cobra falas rápidas, reações imediatas, explicações para cada gesto. O silêncio, nesse contexto, se torna uma resistência. Ele é um ato de coragem, porque diz: não preciso responder a tudo, não preciso provar nada, não preciso preencher cada espaço com justificativas. Esse silêncio é território de autonomia. O medo costuma gritar. Ele tenta dominar a mente com vozes incessantes, repetições sufocantes, cenários apavorantes. É nesse instante que o silêncio se torna arma. Quando você escolhe pausar, respirar e apenas observar, o medo perde força. Ele se alimenta da sua pressa, da sua reação impulsiva, da sua incapacidade de se conter. Mas, diante do silêncio, ele se revela pequeno. Você percebe que não é a voz apavorada dentro de você, mas aquela que escolhe ouvir ou não. Essa distância muda tudo. Esse silêncio também pode ser compartilhado. Muitas vezes, mulheres se fortalecem não pelas palavras que trocam, mas pela simples presença umas das outras. Estar ao lado em silêncio, dividir um espaço sem precisar explicar, já é ato de apoio profundo. É nesse silêncio que nasce a comunhão verdadeira, porque ele não exige máscaras, não cobra discursos, apenas acolhe. Esse silêncio coletivo é também uma força estoica, a de reconhecer que não estamos sozinhas, mesmo quando não dizemos nada. Domar a mente diante do medo é aprender a cultivar esse espaço interno de quietude. Não é silenciar o mundo externo, mas treinar a mente para não se deixar arrastar por cada pensamento que aparece. O silêncio interior é a pausa que revela que o medo é só uma sombra passageira, não uma sentença eterna. Ele ensina que é possível sentir sem ser dominada, ouvir sem se perder, existir sem precisar reagir a tudo. Esse silêncio não é ausência de voz, mas escolha consciente. Ele é a afirmação de que a mente não precisa se curvar ao caos. Ele é o lembrete de que a verdadeira fortaleza não está em gritar mais alto do que o medo, mas em não deixar que ele dite o tom da sua vida. No fim, o silêncio é a forma mais clara de dizer: eu sou maior do que essa voz ansiosa. Eu não preciso me provar. Eu apenas sou. O medo ganha poder quando encontra a mente despreparada. Ele se aproveita da desorganização, da pressa, da falta de clareza. É como um invasor que ataca quando as portas estão abertas e a vigilância está baixa.
Por isso, criar um ritual estoico é uma prática tão poderosa. Não se trata de algo complexo, cheio de etapas inalcançáveis, mas de pequenos gestos repetidos todos os dias que moldam a mente para que ela não se torne escrava do medo. Um ritual é uma forma de lembrar, na prática, que o controle da vida não está fora, mas dentro de nós. O primeiro passo desse ritual é pausar. Quando o medo surge, a tendência natural é reagir de imediato, tomar decisões apressadas, tentar fugir da sensação. Mas a pausa interrompe esse ciclo. Ela é um instante breve, silencioso, em que você respira fundo e cria espaço entre o pensamento e a reação. Essa pausa é pequena, mas é nela que começa a liberdade. Porque ao pausar, você se lembra de que não é obrigada a obedecer à primeira voz que aparece na mente. O segundo passo é questionar: isso está sob meu controle ou não? Essa pergunta, aparentemente simples, é o coração do estoicismo. O medo se alimenta justamente da confusão entre o que podemos e o que não podemos mudar. Ao separar, você enfraquece o poder dele. Se a situação estiver ao seu alcance, você pode agir. Se não estiver, pode aceitar que ela não depende de você e escolher preservar sua serenidade. Essa escolha não elimina a dificuldade, mas impede que ela destrua a sua paz. O terceiro passo é aceitar. Aceitar que sentir medo faz parte da experiência humana. Aceitar que o coração vai acelerar, que as mãos podem tremer, que a mente pode insistir em criar cenários negativos. A aceitação não é rendição, é clareza. É o momento em que você diz a si mesma: sim, o medo está aqui, mas ele não define quem eu sou. Ao aceitar, você retira dele o poder de se disfarçar como algo maior do que realmente é. O quarto passo é agir no que está ao seu alcance. O medo adora distrair, espalhar a mente em possibilidades infinitas, paralisar com a ideia de que tudo pode dar errado. Mas quando você foca em uma ação simples e concreta, o poder dele diminui. Essa ação não precisa ser grandiosa. Pode ser enviar a mensagem que você vinha adiando, dar um passo em direção ao objetivo que parecia distante, ou simplesmente sustentar sua presença diante do que teme. O gesto é pequeno, mas a mensagem para a mente é gigantesca. Você não está paralisada, você está viva e em movimento. Repetido diariamente, esse ritual se transforma em hábito. Aos poucos, a mente aprende a pausar naturalmente, a separar o que está em seu poder, a aceitar a presença do medo sem ser dominada e a agir com clareza no que pode fazer. É como treinar um músculo. No início, é cansativo, mas com a repetição se torna parte de quem você é. O medo pode continuar tentando surgir, mas não encontrará mais terreno fértil para crescer. O estoicismo nos mostra que a liberdade não é fruto de uma vitória grandiosa contra o medo, mas da repetição silenciosa de pequenas escolhas conscientes. Esse ritual diário é prova disso. Ele ensina que não é preciso esperar que o medo desapareça para começar a viver. É possível viver agora, mesmo com ele presente, porque você já não lhe dá o poder de decidir por você. No fim, o ritual estoico é menos sobre controlar o medo e mais sobre controlar a si mesma. Ele é um lembrete de que a vida sempre oferecerá incertezas, mas a mente treinada pode permanecer firme. Ele mostra que a coragem não nasce da ausência de medo, mas da disciplina de enfrentá-lo, todos os dias, em gestos pequenos, até que a soma deles se torne a própria liberdade. Controlar a mente diante do medo é compreender que a batalha não acontece fora, mas dentro. Muitos acreditam que precisam vencer o mundo para conquistar paz, quando, na verdade, a luta mais decisiva é contra a própria percepção. O medo não nasce dos fatos em si, mas da forma como a mente os interpreta. Ele se apresenta como um inimigo invencível, mas sua força está enraizada nas histórias que contamos a nós mesmas. Quando essas histórias mudam, o medo se dissolve como fumaça. O estoicismo nos ensina que os obstáculos não existem para nos paralisar, mas para nos moldar. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que aquilo que impede a ação, na verdade, pode se tornar o próprio caminho. Essa frase guarda uma verdade transformadora. O que você chama de barreira pode ser o campo de treinamento da sua coragem. O medo, quando encarado de frente, deixa de ser uma prisão e passa a ser um convite.
Ele pede que você cresça, que expanda sua mente, que descubra novas forças que ainda estavam adormecidas. Quando o medo paralisa, não é porque ele seja insuportável, mas porque a mente acredita que não existe saída. Esse é o truque que ele usa para dominar. Ele convence você de que o próximo passo é impossível. Mas, se, em vez de ceder, você escolher dar esse passo, mesmo com o coração acelerado, mesmo com a voz trêmula, descobre que o impossível não passava de uma ilusão. É no ato de agir, apesar da sensação, que o medo perde a máscara. Para a mulher que convive com medos invisíveis, o medo de ser julgada, de não ser suficiente, de falhar sob os olhares de todos, essa visão é libertadora. Porque mostra que o poder não está em eliminar o julgamento alheio, mas em escolher a resposta diante dele. O medo não precisa ser vencido de uma vez por todas. Ele precisa ser enfrentado no instante presente, em cada escolha, em cada atitude que mostra à mente que ela não será comandada por narrativas distorcidas. Essa transformação não acontece de maneira grandiosa, mas em pequenos movimentos conscientes. Ao decidir respirar fundo em vez de se render ao pânico, você prova que é possível. Ao escolher falar quando a voz interna pede silêncio, você mostra que é maior. Ao sustentar sua presença diante de algo que gostaria de evitar, você revela a força que já existe em si. Essas pequenas atitudes são tijolos invisíveis que, somados, constroem uma muralha interna contra o domínio do medo. Controlar a mente não significa reprimir emoções ou endurecer ao ponto de não sentir. Significa permitir que os sentimentos existam, mas não entregar a eles o governo da sua vida. Significa afirmar: eu sinto medo, mas ele não me define. É compreender que a coragem não é viver sem tremer, mas seguir em frente mesmo tremendo. Essa clareza é a essência da filosofia estoica aplicada à vida real. Com o tempo, você percebe que o medo já não assusta como antes. Ele ainda aparece, mas perdeu a autoridade. Ele ainda sussurra, mas sua voz já não dita os rumos da sua história. A mente treinada entende que cada obstáculo é uma chance de crescimento. Cada dor é uma professora. Cada sombra é apenas mais um teste para revelar a luz que carrega dentro. No fim, o medo não é o inimigo a ser destruído, mas a oportunidade de provar a si mesma quem você realmente é. Ele é o lembrete de que a vida é incerta, mas você é capaz de atravessá-la com serenidade. Ele é a sombra que só existe porque há uma luz. E essa luz está dentro de você. O medo parece absoluto quando acreditamos que ele é definitivo. Ele se apresenta como uma parede sólida, como se não houvesse brechas para atravessá-lo. Mas o estoicismo ensina que nenhuma emoção é imutável. O que sentimos pode ser transformado quando aprendemos a reinterpretar a experiência. Epicteto afirmava que não são os fatos que nos ferem, mas a forma como os interpretamos. Esse ensinamento simples muda completamente a maneira de lidar com o medo, porque revela que ele não nasce da realidade em si, mas da narrativa que criamos sobre ela. Ressignificar o medo é trocar a lente pela qual você enxerga suas próprias sensações. O coração acelerado não precisa significar ameaça. Pode ser sinal de que algo importante está diante de você. O frio na barriga não precisa ser paralisia. Pode ser a prova de que está saindo da zona de conforto. A ansiedade antes de uma decisão não precisa ser fracasso antecipado. Pode ser apenas o lembrete de que a escolha tem valor. A mesma emoção que parecia inimiga pode se transformar em aliada quando interpretada de outra forma. O medo sempre conta histórias. Ele inventa cenários, dramatiza riscos, antecipa derrotas. A mente acredita nessas histórias porque elas parecem convincentes, mas raramente se confirmam na realidade. Ressignificar é lembrar que você é autora da sua narrativa. Pode continuar repetindo o enredo da vítima que não consegue, ou pode reescrever a cena, escolhendo interpretar o medo como sinal de crescimento. É nesse ato silencioso de reinterpretação que nasce a liberdade. Para as mulheres, essa prática é ainda mais urgente. Muitos medos que carregamos não nasceram em nós, mas foram plantados por olhares, críticas, comparações e cobranças externas. Com o tempo, essas vozes se transformaram em verdades internas, moldando a forma como enxergamos a nós mesmas.
Ressignificar o medo é também desmascarar essas vozes. É dizer: isso não sou eu. Isso é apenas o reflexo de expectativas alheias que decidi carregar. Ao soltar esse peso, você abre espaço para se ver de forma mais justa e verdadeira. O processo não acontece de um dia para o outro, mas em cada escolha de olhar diferente para o que sente. Quando a mente diz, você vai fracassar, você pode responder: essa é apenas uma hipótese, e se eu fracassar, ainda assim vou aprender. Quando o medo insiste, você não é suficiente, você pode afirmar: minha suficiência não está em agradar, mas em persistir. Cada frase reinterpretada é um golpe contra a tirania do medo. Com o tempo, essas novas interpretações se acumulam e criam uma base sólida. A mente, antes habituada a repetir histórias de fraqueza, começa a registrar histórias de resistência. O medo perde a aura de verdade absoluta e passa a ser reconhecido como apenas mais uma voz, incapaz de definir sua identidade. É assim que as cicatrizes, antes vistas como vergonhas, passam a ser símbolos de coragem. É assim que cada falha deixa de ser condenação e se transforma em aprendizado. O estoicismo nos convida a viver exatamente dessa forma, não fugindo das emoções, mas escolhendo como interpretá-las. O medo, quando ressignificado, deixa de ser corrente e se torna mestre. Ele mostra onde precisamos crescer, revela os pontos que ainda nos desafiam, ilumina as áreas em que a coragem pode florescer. E ao aceitarmos esse convite, descobrimos que não precisamos de uma vida sem medo para sermos livres. Precisamos apenas de uma mente capaz de transformá-lo em caminho. No fim, ressignificar o medo é assumir de volta o papel de autora da própria vida. É não permitir que uma emoção passageira dite capítulos inteiros da sua história. É escrever com clareza, mesmo quando as mãos tremem. É decidir que cada sombra será oportunidade, que cada obstáculo será aprendizado, que cada cicatriz será lembrança de resistência. Essa escolha silenciosa, repetida todos os dias, é a verdadeira vitória estoica. Vivemos em uma cultura obcecada pela imagem da perfeição. Desde cedo, aprendemos que devemos ser impecáveis, ter o corpo ideal, o desempenho exemplar, o comportamento irrepreensível, a vida organizada e sem falhas. Essa ilusão de perfeição, repetida dia após dia, se transforma em prisão invisível, e junto dela nasce um medo constante. O medo de errar, o medo de decepcionar, o medo de ser julgada. A mente, dominada por essa expectativa, passa a acreditar que cada falha é prova de incapacidade, que cada imperfeição é um fardo a ser escondido. Mas o estoicismo nos convida a enxergar a vida sob outra perspectiva. Para os estoicos, a virtude não está na aparência impecável, mas na autenticidade de viver de acordo com a razão e a natureza. Não há vergonha em falhar, porque cada falha é terreno fértil para o aprendizado. Não há desonra em cair, porque cada queda é oportunidade de levantar com mais clareza. A vida perfeita, sem erros, seria estéril. É na imperfeição que a alma se aprofunda, que o caráter se molda, que a força verdadeira nasce. As cicatrizes, tão temidas por uma sociedade que exalta a imagem polida, são na verdade testemunhos de resistência. Elas dizem: aqui houve dor, mas aqui também houve superação. Assim como na arte do kintsugi japonês, que preenche rachaduras com ouro para transformá-las em beleza única, nossas imperfeições podem se tornar símbolos de singularidade. O que parecia fraqueza se torna assinatura de autenticidade. O que parecia falha se transforma em marca de força. Para as mulheres, assumir suas imperfeições é um ato de rebeldia e libertação. É se recusar a viver segundo espelhos distorcidos e padrões inalcançáveis. É olhar no reflexo e não ver apenas as exigências externas, mas enxergar a própria humanidade. Porque ser humana é ser falível, é carregar marcas, é ter dias de cansaço, é não corresponder a tudo. A perfeição não é caminho de liberdade, mas de aprisionamento. Já a aceitação da imperfeição abre espaço para a vida real florescer. Controlar a mente diante do medo é também reconciliar-se com a imperfeição. Quando você aceita que pode errar, o medo de falhar perde sentido.
Quando entende que não precisa agradar a todos, o medo do julgamento se dissolve. Quando reconhece que sua beleza está em ser inteira e não impecável, o medo de não se encaixar perde a autoridade. O estoicismo ensina que nada do que é humano deve ser motivo de vergonha. A alma se fortalece não na busca por um ideal intocado, mas na capacidade de viver com dignidade, mesmo entre falhas e cicatrizes. Essa reconciliação é libertadora. Ela transforma a relação com a própria história. O que antes parecia defeito passa a ser lembrança de crescimento. O que antes era vergonha se torna testemunho de coragem. O que antes era medo se converte em força. A mente deixa de viver na tensão da perfeição impossível e passa a descansar na autenticidade. E nesse descanso nasce uma nova forma de existir. Mais leve, mais livre, mais verdadeira. O medo da imperfeição não precisa ser senhor da sua vida. Ele pode continuar tentando aparecer, mas já não tem poder de paralisar quando você escolhe enxergar suas falhas como parte da sua humanidade. A beleza da imperfeição é justamente essa. Ela nos conecta ao que é real. Ela nos lembra de que não precisamos ser impecáveis para sermos valiosas. Precisamos apenas ser inteiras, presentes e fiéis àquilo que carregamos em nossa essência. O estoicismo não exige perfeição, exige sabedoria. Não pede que você nunca caia, mas que se levante com clareza. Não cobra que você esconda suas cicatrizes, mas que as assuma como parte da sua força. A imperfeição não é obstáculo para a grandeza, é o caminho para ela. E quando a mente aprende a enxergar dessa forma, o medo se torna irrelevante. Porque o que antes era fardo agora é liberdade. A dor é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, ela atravessa a vida de todos nós. Chega de formas diferentes, na perda, na rejeição, na solidão, no fracasso, nas decepções que nos surpreendem quando menos esperamos. Muitas vezes ela se impõe sem aviso, sem pedir permissão, rasgando nossas certezas e deixando marcas que parecem impossíveis de apagar. Mas se existe algo que o estoicismo nos ensina, é que a dor, por mais dura que seja, não é apenas destruição. Ela também é mestra, é dura, exigente e incômoda, mas ainda assim é professora da alma. Sêneca escreveu que o fogo prova o ouro, assim como a adversidade prova o ser humano. A dor não aparece para nos humilhar, mas para revelar o que existe dentro de nós. É na perda que aprendemos a valorizar o que realmente importa. É na rejeição que descobrimos que nosso valor não depende da aprovação de ninguém. É na falha que percebemos que a vida não termina quando erramos, mas se reinventa a partir da queda. A dor revela forças ocultas, mostra resistências que desconhecíamos, expõe uma capacidade de sobrevivência que só se manifesta quando tudo parece desmoronar. O medo tenta nos convencer de que a dor é sinal de fraqueza, de que sofrer é prova de incapacidade. Mas a verdade estoica é oposta. Suportar a dor com dignidade é um dos maiores atos de grandeza. Não significa negar lágrimas ou fingir indiferença. Significa acolher a dor sem permitir que ela se torne prisão. Significa dizer: sim, eu sofro, mas esse sofrimento não define minha identidade. Quando a mente escolhe esse caminho, a dor, que antes parecia insuportável, se transforma em combustível para o crescimento. Para as mulheres, a dor carrega camadas silenciosas. Muitas vezes, não é reconhecida, não é validada, não encontra espaço para ser expressa. É escondida atrás de sorrisos que disfarçam, de responsabilidades que continuam, de rotinas que não permitem pausa. Mas cada vez que uma mulher suporta mais do que acreditava poder, cada vez que atravessa um dia difícil sem desistir, cada vez que se levanta depois de cair, a dor está cumprindo sua função de mestra. Ela está mostrando que existe dentro dela uma força muito maior do que o mundo imagina. Domar a mente diante da dor é aprender a escutá-la sem se tornar prisioneira dela. A mente que rejeita a dor a transforma em sofrimento prolongado. A mente que a acolhe como parte da vida a transforma em sabedoria. É nesse processo que o estoicismo se torna libertador. Ele não promete uma existência sem feridas, mas ensina a transformar cada ferida em lição.
Não é a dor que molda a vida, mas a forma como escolhemos reagir a ela. O medo insiste em dizer que sofrer é o fim. O estoicismo mostra que sofrer pode ser apenas o início de uma nova etapa. O que parecia apenas destruição pode se tornar o terreno de onde nasce uma versão mais forte de você mesma. A dor, quando atravessada com consciência, revela que nada é permanente, nem a alegria, nem a tristeza, e que tudo pode ser transformado em aprendizado. Assim, a dor deixa de ser apenas lembrança amarga e se torna parte de uma história de resistência. Ela se converte em memória de sobrevivência, em testemunho de coragem, em prova viva de que você não é definida pelo que perdeu, mas pelo que continua sendo. A cada vez que você enfrenta a dor sem se deixar aprisionar por ela, você reafirma sua liberdade interior. Essa é a grande lição estoica. A dor pode marcar, mas nunca precisa definir. As cicatrizes que carregamos não são apenas lembranças do que nos feriu, são testemunhos silenciosos do que superamos. Cada marca, visível ou invisível, conta uma história que não pode ser apagada. Elas falam de noites em que o choro parecia não cessar, de dias em que a solidão pesava como pedra, de momentos em que a rejeição parecia roubar a própria identidade. Mas, acima de tudo, elas falam da resistência. Porque se existe uma cicatriz, isso significa que houve dor, mas também significa que houve cura. Houve ferida, mas houve sobrevivência. O medo tenta convencer que cicatrizes são sinais de fraqueza, lembranças de derrotas que não deveriam ser vistas. Ele sussurra que é melhor escondê-las, que ninguém precisa saber onde você se quebrou. Mas o olhar estoico enxerga diferente. Para o estoicismo, cicatrizes não são vergonha, são medalhas invisíveis. São marcas que dizem: aqui você caiu, mas aqui também se levantou. Não apontam apenas para a queda, mas para a força de continuar mesmo após a queda. Esse legado não termina em você. Ele se espalha em quem cruza seu caminho. Quando alguém vê que você passou por rejeições, fracassos ou perdas, e mesmo assim permanece de pé, essa pessoa encontra esperança para enfrentar a própria dor. Sua história se transforma em farol, não porque foi perfeita, mas porque é real. Sêneca dizia que nada é mais honroso do que suportar com coragem aquilo que não podemos evitar. E é exatamente isso que suas cicatrizes comunicam. Coragem silenciosa, mas inegável. Para as mulheres, assumir cicatrizes é um ato de poder. Durante séculos, suas dores foram minimizadas, escondidas ou silenciadas. Mostrar-se marcada, mas ainda assim inteira, é desafiar padrões que exigem perfeição. Cada vez que uma mulher se permite dizer: sim, eu vivi isso e continuo aqui, ela abre espaço para que outras façam o mesmo. Cicatrizes compartilhadas não dividem fraqueza, multiplicam força. Elas criam pontes entre histórias, transformando solidão em comunidade. E mesmo quando ninguém vê, as cicatrizes cumprem seu papel. Elas são lembretes íntimos daquilo que você já suportou. Cada vez que um novo medo aparece, basta olhar para dentro e lembrar: eu já sobrevivi antes, posso sobreviver de novo. Essa memória é poder. É prova de que você é mais forte do que qualquer pensamento que tente te convencer do contrário. O medo se alimenta do esquecimento. As cicatrizes, quando lembradas, são o antídoto. É verdade que muitas vezes gostaríamos de não ter marcas. Preferiríamos que a pele fosse lisa, que a alma fosse intacta, que a história fosse sem rachaduras. Mas seria uma vida superficial, sem profundidade, sem aprendizado. É justamente nas marcas que mora a beleza da humanidade. Assim como o tronco da árvore revela em seus anéis os anos de tempestade, também nossas cicatrizes revelam o caminho que percorremos. Elas contam não apenas o que nos aconteceu, mas quem nos tornamos a partir disso. O legado das cicatrizes é este: mostrar que a dor não foi o fim, mas o início de uma nova forma de viver. Provar que cada ferida suportada acrescentou uma camada de força, uma dose de sabedoria, uma centelha de coragem. O medo pode tentar reduzi-las a lembranças amargas, mas o estoicismo mostra que elas são sinais de vitória. Porque a cada cicatriz que carrega, você não está apenas contando o que sofreu, mas o que venceu. No fim,
As cicatrizes são como mapas secretos, guias silenciosos que lembram que, por mais que a vida tenha tentado te quebrar, você resistiu. Elas não precisam ser escondidas, porque não são marcas de derrota, mas de renascimento. E ao reconhecer isso, você descobre que sua história não é feita apenas de dor, mas de recomeços. A vida nos marca de formas que nem sempre escolhemos. Cada queda, cada perda, cada rejeição deixa sinais que carregamos conosco. Alguns estão à mostra, outros permanecem invisíveis, escondidos nos cantos mais silenciosos da alma. Durante muito tempo, acreditamos que essas marcas nos definem, que somos nossas cicatrizes, que somos a soma dos erros, das falhas e das dores que nos atravessaram. Mas o estoicismo nos lembra de uma verdade maior. Não somos aquilo que nos aconteceu, somos aquilo que escolhemos fazer com o que nos aconteceu. Olhe para dentro de si. Quantas vezes você acreditou que não seria capaz de suportar? Quantas vezes pensou que não encontraria forças para continuar? E, no entanto, aqui está você. Isso significa que, mesmo quando não percebia, já havia dentro de si uma força maior do que a dor. Cada lágrima que secou, cada noite em que o coração insistiu em bater apesar do peso, cada dia em que você levantou mesmo sem vontade, tudo isso é prova da sua resistência. Essas não são histórias de fraqueza, mas de coragem silenciosa, que só quem viveu pode compreender. Controlar a mente não é viver sem medo, mas impedir que ele seja o dono da sua história. É reconhecer que a dor existe, mas não precisa determinar quem você é. É olhar para cada cicatriz e enxergar não um fracasso, mas uma vitória. Porque só há cicatriz onde houve sobrevivência. Só há marca onde houve luta. Só há lembrança porque você permaneceu. Essas marcas que o medo insiste em apontar como falhas, são na verdade medalhas invisíveis que a vida te entregou. São testemunhos de que você já enfrentou tempestades e ainda assim continua em pé. O estoicismo não promete uma existência sem feridas, mas uma vida em que as feridas não têm a palavra final. Ele ensina que a adversidade não destrói, revela. Que o sofrimento não anula, mas transforma. Que nenhuma dor é capaz de roubar a liberdade interior de quem aprende a se posicionar diante dela. O mundo pode ser incerto, os outros podem julgar, as perdas podem doer, mas o que está dentro de você é território sagrado. E só você pode decidir o que floresce ali. As mulheres conhecem bem o peso de carregar dores em silêncio. Conhecem a solidão de sorrir quando estão cansadas, a cobrança de tentar ser tudo para todos, o julgamento que insiste em chamar de fraca quem apenas está cansada. Mas talvez a verdadeira liberdade esteja em soltar esse fardo, em olhar para si mesma e enxergar não as falhas, mas a força que nasceu delas. Em reconhecer que já não precisa se esconder atrás da ideia de perfeição, porque sua imperfeição é o que a torna única, inteira, humana. Suas cicatrizes não são motivo de vergonha, mas de orgulho. Elas contam que a vida tentou quebrar você, mas não conseguiu. Elas são mapas secretos da sua resistência, guias silenciosos que lembram que, apesar de tudo, você continuou. E se chegou até aqui, pode ir além. O medo continuará tentando surgir, mas já não terá a mesma autoridade. A dor pode continuar existindo, mas já não será prisão, porque agora você sabe, não é definida pelo que perdeu, mas pelo que escolheu ser depois da perda. Quando a mente tentar te aprisionar, quando o medo insistir em sussurrar que você não é capaz, quando as cicatrizes tentarem te convencer de que você é apenas suas feridas, lembre-se desta verdade. Você é a força que sobreviveu a todas elas. Você é a coragem que se levantou quando tudo parecia perdido. Você é a prova viva de que a dor pode até marcar, mas nunca definir. O caminho à frente não será isento de dificuldades. Nunca foi. Mas a verdadeira liberdade nasce no instante em que você decide olhar para suas marcas e ver nelas não um fardo, mas um legado. O medo continuará existindo, mas caberá a você decidir se ele será prisão ou impulso. A dor continuará aparecendo, mas caberá a você transformá-la em aprendizado. O mundo continuará exigindo,
mas caberá a você escolher onde repousar sua mente. E a partir de hoje, sempre que olhar para dentro, sempre que sentir o peso do passado, repita como um mantra: eu não sou minha dor, eu não sou minhas cicatrizes, eu sou a força que nasceu delas. Essa é a essência do estoicismo vivido de forma plena. Essa é a liberdade que ninguém pode tirar de você, porque essa força não está fora, está dentro e sempre esteve. Essa é a sua vida, e ela nunca pertenceu ao medo, ela pertence a você.